Boa noite, espero que todos estejam bem. É um prazer estar com vocês novamente através deste vídeo. E hoje nós vamos falar um pouco, o nosso tema central é o primado de Pedro. Eu vou pedir que vocês peguem a Bíblia de vocês, o estudo bíblico de vocês e papel e caneta para vocês anotarem aquilo que for mais importante, para que vocês depois possam partilhar ao fim dessa pregação e também para que vocês possam rezar durante a semana. 10 minutinhos, uns 10 segundinhos só, tá bom? Vocês pausam o vídeo e quando vocês conseguirem pegar o material, vocês continuam o vídeo, tá certo? Bem, vamos seguir. Hoje a pregação vai ser sobre o primado de Pedro. Primado de Pedro. Aqui o nosso objetivo vai ser destacar, observar a importância do testemunho de Pedro, que é essa pedra visível para a humanidade, que foi escolhida por Deus para edificar sua igreja. A gente vai mergulhar no sim de Pedro e de tudo aquilo que o seu sim trouxe para a humanidade. Tá certo? Vamos primeiramente pegar a nossa Bíblia em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Em Mateus 16, 18, Jesus fala para nós da seguinte forma: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do céu ardes nunca prevalecerão contra ela. Vamos ler novamente juntos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno e as trevas nunca prevalecerão contra ela. Eu aconselho vocês lerem depois do 13 ao 20. A leitura que vocês vão pegar um pouco mais aqui do Evangelho, né? Não fazer melhor, vamos ler juntos? Mateus 16, do 13 ao 20, que a gente pega todo o fio da meada, né? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente os discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Então aqui inicia a igreja como nós conhecemos hoje, né? O objetivo da nossa pregação de hoje é a primazia de Pedro, o primado, aquilo que Pedro deu como... O que é a primazia? Aquilo que vem por primeiro, por excelência,
aquilo que tem um maior valor, né? E nós vamos nos aprofundar na vida de Pedro e naquilo que Pedro trouxe para nós como igreja. Desde o início da vida da igreja, os discípulos celebravam a fração do pão. Nós podemos ver e ler, se vocês quiserem anotar, em Atos dos Apóstolos 2:42, que com o tempo da celebração do corpo e o sangue do Senhor, passou a ser chamada Eucaristia. O que é que isso quer dizer? Na igreja primitiva, o momento ápice, o momento de sentar à mesa, fazer a fração do pão, elevar ao céu, dar graças e partir entre aqueles que estavam ali, aquele ato era chamado na igreja primitiva de fração do pão, que depois vai ser chamada a Eucaristia. E o que quer dizer a Eucaristia? Quer dizer ação de graças, que por exatamente o momento privilegiado de se agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e pela nossa salvação. É nesta celebração que se manifesta todo o amor e toda a misericórdia do Senhor para conosco. Sobre o altar renova-se o sacrifício do Calvário. Isto é imolado Jesus pelo resgate da sua criatura amada. Na Santa Missa, a mesma paixão e morte e ressurreição do Senhor renova-se. Isto é, torna-se presentes para cada um de nós, para perceber as suas abundantes graças. As ações de Jesus são teântricas, isto é, humanas e divinas, ao mesmo tempo, eternas, e por isso hoje, na Eucaristia, celebramos e podemos celebrar, viver a mesma paixão do Senhor. Meus irmãos, o que é que eu quero dizer com essas palavras? A fração do pão vivida por Pedro e todos aqueles que vieram após Pedro, ela simboliza, ela é o próprio Cristo. A fração do pão, que hoje nós chamamos de Eucaristia, ela é novamente para nós uma manifestação do amor de Deus, onde Deus vem novamente ser levado ao Calvário, crucificado, morto e ressuscitado no meio de nós, naquela fração do pão, no vinho, colocado no altar. Na missa, nós vivemos novamente o Calvário, mas não o Calvário de quando Cristo esteve conosco aqui há 2000 anos atrás. Nós vivemos esse Calvário todas as vezes que é levado o pão e dado graças. O que é que isso quer dizer? Que toda vez que o discípulo de Deus, o Padre, ele eleva e dá graças à Eucaristia, ali novamente, naquele momento, nós vivemos de novo a entrega de Cristo. Cristo se entrega novamente por nós, nos ama novamente e se dá completamente no Calvário. Ele se entrega para morrer novamente em favor de mim, em favor de vocês, em favor do mundo. Então, não é algo que aconteceu, é algo que acontece. É algo que acontece todas as vezes que nós estamos na missa e o nosso sacerdote celebra a fração do pão. Na missa, o Calvário se faz presente. Não é uma repetição, é o mesmo Calvário vivido por Cristo. Todo o mistério da nossa redenção se faz presente, vivo sobre o altar, de maneira incruenta, que pode por ele o mundo continue a ser salvo. É a celebração máxima do amor de Deus por nós. Mas tem mais.
no seu amor indivisível por cada um de nós, o Senhor quis ficar conosco, com a mesma glória que está nos céus. Na espécie do pão, venha a nós para ser alimento e remédio da nossa alma. O amor exige que o amado esteja junto, em comunhão, com a criatura amada. E quem é o amado? O amado é o amor é Deus, é Jesus Cristo, que por amor se ofertou a nós. E quem são as criaturas que Deus deseja amar? Somos nós. E como Ele nos amou e nos ama? Através da Eucaristia, através do sacrifício. E nós devemos honrar esse sacrifício. Nada dói mais ao amado que está esperando sua amada. Nada dói mais no coração do Senhor do que estar longe de nós. Você já parou para pensar que o quanto Deus espera esse momento de estar junto com cada um de nós na Eucaristia, de se dar a nós em Eucaristia, de se dar por completo em amor, em corpo e espírito? O coração de Jesus sofre da doença de amar os pecadores. A sua maior agonia é a carência do amor das suas criaturas, que somos nós. Foi exatamente isso que Jesus revelou a Santa Margarida. Santa Margarida e Santa Teresinha dizia: o amor não é amado. Pois bem, Jesus vem a nós na Eucaristia sedento de amor, mas muitas vezes o recebemos tão mal. Pois bem, como nós temos recebido Jesus? Muitos nem mesmo conseguimos fazer ação de graças após a comunhão. Nem mesmo 10 minutos reservamos para ficar com o Senhor, que vem a nossa morada. Quantas vezes nós recebemos a Eucaristia e já saímos da missa? E papeamos e jogamos conversa fora? Quantas vezes a gente durante a missa fica disperso, não consegue mergulhar no mistério da Eucaristia, não consegue mergulhar no mistério do Evangelho, para que nós estejamos com o coração preparado para receber Cristo crucificado e nos unirmos a Ele. Nos unirmos em corpo e sangue a Ele. Fazer do nosso corpo material, uma morada segura para Cristo. Não temos tempo de receber a ação de graça que Ele nos quer dar. Você já parou para pensar que todos aqueles seus pedidos, aflições, angústias, tudo aquilo que você gostaria de pedir, que você muitas vezes pede na oração pessoal, naquele momento da Eucaristia é o momento de você intimamente estar com Cristo e fazer aquele diálogo pessoal, intimamente pessoal com Cristo, de se dar-se, porque Cristo habita dentro de você, dentro de mim naquele momento eucarístico. Ele se une a nós. Então é naquele momento que você tem que esquecer tudo. Se o telefone tocar, se alguém, os pais, se tiverem crianças, chorarem, vocês têm que se concentrar e dedicar ali 10 minutos para a Eucaristia, para a ação de graças. E rezar. Se for uma oração de súplica, suplicar. Se for uma oração de arrependimento, arrepender-se. Mas aquele momento é seu, é o seu momento com Cristo, onde Cristo se revela a você. É um mistério de amor tão profundo que Deus se dá todas as vezes na Santa Missa para se unir a nós. Ele quer se unir a nós. É como se Deus mendigasse o nosso amor. Porque quantas vezes nós rejeitamos o amor de Deus e mesmo assim, insistentemente, Jesus se quer se fazer, querer e se faz
querer, porque Ele quer isso, não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele quer se fazer precisar e Ele quer se dar a nós em Eucaristia. Jesus é um hóspede que paga muito bem a hospedagem que nós oferecemos. Jesus quer fazer da nossa morada, do nosso coração, do nosso corpo, uma morada santa. E Ele paga muito bem por isso, né? Ele nos dará vida, a nossa vida. Ele resgatou a nossa vida que foi perdida pelo pecado original. Ele resgatou a nossa vida na oferta do Calvário, a oferta da cruz, a oferta de corpo e espírito por nós. E é uma honra privilegiada para cada um de nós termos o Senhor conosco. Nesse tempo de quarentena, onde nós fazemos comunhão espiritual, talvez você não tenha se dado conta, mas é uma comunhão espiritual, é válida, sim, é válida, porque Deus pode tudo. Mas não foi esse o mistério que Deus quis nos propor a viver. Deus quis, sim, nos revelar, se revelou em espírito, em verdade, a cada um de nós, mas também quis se fazer matéria, quis se fazer corpo, quis se fazer carne, quis se fazer homem. Então, no seio da Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, apenas o Filho é espírito e carne, porque é o elo entre Deus e a humanidade, para nos alcançar. E é nessa hora da ação de graças que nós devemos pedir pelas necessidades da igreja, do Papa, do bispo, do clero, das vocações. Nós devemos pedir pelas famílias, pelos nossos filhos, parentes. Pedir pelos anseios da nossa alma, por curas interiores. Nós devemos estar na ação de graças com esse coração a pedir e dar louvor também ao Senhor pelos feitos já realizados. E é um momento de muito privilégio que o Senhor pode, através da nossa abertura de coração, vir curar a nossa alma, de fazer morrer em nós raízes profundas de pecados, raízes profundas de vícios. Vamos citar aqui os pecados capitais, como a soberba, a ganância, a luxúria, a gula, a ira, a inveja, a preguiça. Tudo isso nós podemos e devemos pedir na ação de graças, quando estivermos com o Senhor, em corpo e espírito, a graça de nos livrar desses pecados que nos cercam e renovar a nossa aliança com Ele. É a hora de apresentar ao Divino Médico. Deus se faz para o nosso corpo e nosso espírito esse médico que pode curar nossas feridas. O amor do mundo ainda é maior que o amor do Senhor. O que habita dentro de nós? O que é maior dentro de nós? O amor do mundo ainda é maior que o amor que nós temos pelo Senhor? Nós precisamos desejar e querer e fazer por onde, dar passos na nossa vida de oração, no nosso testemunho de vida, e dar espaço para que o amor de Deus tome todo o espaço que era do amor do mundo, das coisas do mundo. E ao momento da ação de graças, que é o ponto, o foco da nossa pregação, é ter essa ação de graças, ter um novo olhar para a ação de graças, um olhar de oração, ter toda a missa, né? Toda a missa é um momento onde nós celebramos o nascimento, a vida de Cristo, tudo aquilo que nós já sabemos, nós vivemos na missa, que Deus se faz presente, que Deus se entrega a nós, que Deus é crucificado, morto e ressuscitado para a nossa salvação. E nós não devemos ter pressa de estarmos com o nosso amado.
E esse amado que sofre de amor pelas suas criaturas, deseja para nós o céu. Você sabia que Deus deseja para cada um de nós o céu? Ah, Osmar, mas eu sou adúltero, eu sou assassino, eu sou um ex-drogado, eu sou um ex-traficante, eu sou um ex-presidiário, eu sou um ex alguma coisa, né? Deus deseja o céu para todos, todos nós. Então aqui não cabe a nós o auto-julgamento, porque é Deus que vai nos julgar. Mas cabe a nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos colocarmos na condição de Pedro. Quem foi Pedro, né? Começamos falando de Pedro, a primazia de Pedro. Pedro foi um dos discípulos de Cristo, que quando Jesus perguntou em Mateus, que a gente acabou de ler no começo, quem dizes que eu sou? E ele falou por sabedoria e por inspiração do Espírito Santo que aquele homem que estava do lado dele, Jesus, era o próprio Cristo. E quem era Pedro? Pedro, vamos trazer para a nossa vida, né? Nós também somos discípulos de Pedro, discípulos de Jesus. Jesus discipulou os 12 e os 12 discipularam outras pessoas que gerou a igreja. E Pedro foi essa pedra onde Jesus fundou a sua igreja aqui na terra. Por que termino falando de Pedro? Pedro foi muito pecador. Pedro era muito grosso, era um homem rude, ignorante, mas era um homem que amava muito a Deus. Pedro pecou? Sim. Pedro sofreu um processo de conversão muito doloroso. Pedro era pescador e Jesus o convidou a ser pescador de homens. Como pode Jesus passar hoje? Imagine Jesus passando hoje no mar, à beira-mar, e convidar um pescador, né? Não desvalorizando a profissão de pescador, mas nós sabemos que os pescadores, em sua maioria, são homens desprovidos de estudo, são desprovidos de educação, né? São homens rudes, né? E Deus fez desse homem rude, Pedro, o seu sucessor aqui na terra, o seu representante. Quando Deus fala, né, sobre Pedro, edificarei a minha igreja. Então, Pedro, Jesus deu sobre Pedro essa missão. O que foi que Pedro fez? Pedro propagou o nome de Cristo. Mas antes disso, né, Jesus foi morto. Jesus